A manhã amanheceu com um tipo de silêncio que não vem do lado de fora, mas de dentro. Desde que recebi a mensagem dizendo que Rafael voltaria à cidade, algo em mim ficou suspenso, como se meu próprio fôlego estivesse aguardando permissão para voltar a existir. Eu repassei cada lembrança, cada palavra, cada adeus que parecia ter sido definitivo. E, mesmo assim, aqui estava eu, tremendo com a ideia de revê-lo depois de tantos anos. Passei tempo demais imaginando como ele estaria. Será que o tempo o havia deixado mais duro, mais frio? Ou teria finalmente aprendido a sorrir sem esconder a dor que sempre se insinuava no canto da boca? O espelho foi impiedoso, revelou uma mulher diferente, mais serena por fora, mas com as mesmas cicatrizes discretas gravadas no olhar. Quando o vi atravessando a rua, o tempo pareceu se curvar, e por um segundo, eu desejei voltar a ser quem eu era antes de perdê-lo. Ele vinha sem pressa, as mãos afundadas nos bolsos, o mesmo andar que eu nunca esqueci. Mas algo nele havia crescido, um peso de silêncio, talvez de arrependimento. Meu coração disparou, e percebi que, apesar de tudo, ainda batia no mesmo compasso que o dele. Naquele instante, compreendi que o verdadeiro medo não era reencontrá-lo, mas reconhecer a mulher que eu me tornara desde que o deixei partir. Quando fechei os olhos na noite anterior ao reencontro, foi impossível impedir que o passado voltasse inteiro, como um filme antigo projetado na parede da memória. Eu ainda conseguia ver cada detalhe, o cheiro da chuva misturado ao perfume barato que ele me dava de presente, o barulho da velha moto na frente de casa, o riso fácil que fazia o mundo parecer leve. Naquela época, tudo em nós era simples. O amor não precisava de roteiro nem de explicação. Bastava o toque das mãos, o olhar demorado, a promessa dita entre risos de que nada nos separaria. Ele sempre dizia que um dia o mundo seria pequeno demais para os nossos planos, e foi exatamente isso que nos separou. Rafael queria crescer, conquistar, provar a si mesmo que podia mais. Eu, ingênua, acreditava que o amor seria suficiente para nos manter no mesmo caminho. Mas as viagens dele começaram a durar demais. As respostas às minhas cartas vinham mais frias, mais curtas. Eu tentava entender, fingindo que era normal o que estava desmoronando. Até que um dia ele simplesmente não voltou, e o silêncio tomou o lugar de todas as promessas. Durante muito tempo, eu me perguntei o que teria acontecido se eu o tivesse seguido, se não tivesse me agarrado tanto à ideia de que amor verdadeiro é o que fica, não o que corre. Talvez tivéssemos nos perdido do mesmo jeito, só que mais rápido. O que restou foram lembranças que ainda têm cheiro, cor, som. Tudo o que o tempo não conseguiu apagar, e que agora, diante da possibilidade do reencontro, voltava com intensidade demais para caber só dentro do peito. O sino da igreja soava lento, arrastado, como se o tempo pesasse mais naquele dia. A notícia do falecimento da mãe de Rafael correu pela cidade como um sussurro triste, e eu soube, sem que ninguém precisasse dizer, que ele voltaria. Parte de mim quis evitar o inevitável, mas algo mais forte, talvez a necessidade de encerrar um ciclo, me levou até o velório. Quando entrei, o ar parecia suspenso. Entre flores brancas e murmúrios silenciosos, lá estava ele. Por um instante, quase não o reconheci. Aquele menino que partirá cheio de pressa havia cedido lugar a um homem que carregava no rosto a marca da vida. Rugas discretas, barba mal feita, um cansaço bonito. Não era o corpo dele que tinha mudado, era o olhar. Havia mais vida, mais dor, mais verdade. Ele me viu e ficou imóvel. O velho reflexo de um sorriso nasceu, hesitante, nos cantos da boca. A dor que o cercava parecia ter quebrado algo rígido dentro dele, revelando um tipo de grandeza que eu nunca tinha enxergado antes, a de quem já perdeu, já errou e aprendeu a abaixar a cabeça. Nunca fomos bons com palavras quando o sentimento era grande demais. Aproximei-me em silêncio, toquei-lhe o braço e apenas sussurrei: meus sentimentos, Rafael. Ele assentiu, os olhos marejados, e respondeu baixo: obrigado por vir, Lívia. E foi nesse breve instante, entre o toque da minha mão e o peso do silêncio, que percebi o verdadeiro tamanho dele. Não o do orgulho, nem da juventude sonhadora, mas o do homem que aprende, pela dor, a ser simples de novo. Depois da cerimônia, ficamos um tempo parados na calçada, observando as pessoas se dispersarem. O céu estava pesado, indeciso entre continuar nublado ou abrir espaço para um raio de sol. Um pouco como nós dois. Rafael me perguntou se eu queria tomar um café antes de ir, e aceitei, sem pensar demais. Talvez porque negar seria admitir que ainda o evitava. Sentamos numa mesa no canto do antigo coreto,
o mesmo onde, anos atrás, tínhamos jurado nunca deixar o amor morrer. Agora, apenas o barulho das xícaras e o som distante de um rádio preenchiam o espaço que antes fora ocupado pelas nossas risadas. Falamos do clima, mas eu sentia o coração reagindo a cada silêncio entre as frases. Ele perguntou vagamente sobre meu trabalho, sobre a minha família, aquele tipo de conversa que se faz quando há um mar de lembranças empurrando contra a garganta. Eu respondia como quem tenta parecer tranquila, enquanto dentro de mim travava uma batalha entre a razão e a vontade de dizer tudo de uma vez. Em determinados momentos, nossos olhares se cruzavam e ficavam presos por segundos longos demais. Bastava isso para que 1000 coisas não ditas se revelassem. O medo, a saudade, a culpa, e até uma pontinha de ternura que insistia em sobreviver. Quando o café terminou, um silêncio morno ficou entre nós. E foi ali, sem promessa alguma, que eu percebi que certas histórias não se encerram, apenas aprendem a respirar entre as pausas. Caminhamos juntos até o carro dele, já no fim da tarde. O vento levantava folhas secas pela rua, e o som delas parecia acompanhar o compasso apressado do meu coração. Rafael parou perto do portão antigo da casa onde cresci. Ficamos ali, em silêncio, olhando o chão, como se o asfalto fosse mais fácil de encarar que o passado. Então, ele respirou fundo. A voz saiu trêmula, mas firme o bastante para me atravessar. Lívia, eu preciso te dizer uma coisa que nunca tive coragem. Eu não fui embora por ambição. Fui embora porque tive medo. Medo de ser pequeno demais para você. Por um momento, o mundo pareceu parar. Tudo o que eu havia acreditado, as desculpas, as suposições de egoísmo, desabou em silêncio. Ele continuou, e a dor em suas palavras tinha um tom verdadeiro que não pedia desculpa. Eu via você com tanto brilho, com tanta certeza, e eu duvidava de mim. Achei que te libertando, eu estaria te protegendo de mim mesmo. Senti o chão escapar. Era tanta verdade, tanta vulnerabilidade, que o orgulho em mim se encolheu. Ali, diante dele, percebi o verdadeiro tamanho de um homem. Aquele que tem coragem de admitir que errou. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu balbuciei algo sobre o tempo, sobre perdões que chegam tarde, e ele sorriu com os olhos cansados. Às vezes, tarde ainda é tempo, Lívia. Ali, entendi que o tamanho de Rafael não se media mais pelos sonhos que ele correu para alcançar, mas pela capacidade de olhar para trás e pedir perdão sem medo de ser pequeno. Alguns dias depois, ele me mandou uma mensagem curta. Aceitaria um café comigo, como nos velhos tempos. Demorei a responder, não por dúvida, mas porque o coração, quando se reconhece em antigas promessas, precisa de uns minutos para se recompor. Nos encontramos na mesma cafeteria onde costumávamos estudar, rir e sonhar alto demais. Nada ali parecia ter mudado, as cadeiras de madeira rangendo, a vitrine com os mesmos bolos caseiros, o cheiro acolhedor de grãos recém-moídos. Sentamos na mesa do canto, e por um instante o tempo perdeu o sentido. Rafael pediu o de sempre, e eu, por reflexo, também. Quando dei o primeiro gole, senti o calor subir pelo peito como uma lembrança viva. O sabor era o mesmo, mas nós tínhamos aprendido a saborear a vida de outro jeito. Entre um gole e outro, as palavras se soltaram. Falamos das curvas que a vida nos fez percorrer, dos erros cometidos por pressa, das escolhas que pareceram certas e nos custaram caro. Há momentos em que uma conversa simples carrega o peso de anos, e naquele café, cada riso e cada pausa tinham sabor de cura. Ele contou das cidades em que morou, de momentos em que pensou em voltar, mas faltou coragem. Eu contei dos meus pequenos começos, das vezes em que quase esqueci como era ser olhada com ternura. Quando a conversa acabou, já era noite. Nenhum de nós queria ir embora, e talvez não fosse preciso, porque naquele café, o tempo se curvou mais uma vez. E, sem perceber, brindamos à vida, ao perdão e ao reencontro silencioso de duas almas que aprenderam, enfim, a ficar em paz com o que são. A noite havia caído com uma serenidade que só aparece depois das tempestades. Caminhamos lado a lado até a esquina onde nossas vidas se separaram anos atrás. As luzes amareladas dos postes desenhavam sombras suaves no chão, e por um instante o silêncio entre nós parecia confortável, como um cobertor depois de um longo inverno. Rafael parou, colocou as mãos nos bolsos, um gesto tão familiar que doeu, e me olhou com uma tranquilidade nova. Acho que agora eu posso ir em paz, disse ele, a voz baixa, firme. Assenti, tentando segurar o nó que se formava na garganta. Não havia mais o que dizer.
Nenhum de nós ousou prometer reencontros ou segundas chances. Havia apenas o reconhecimento tácito de que o que vivemos ainda existia, mas em outro formato, mais maduro, menos possessivo, mais verdadeiro. Quando ele se afastou, senti o vento frio tocar o rosto. E foi nesse instante que compreendi o que o tempo tentou me ensinar todos esses anos. Amor que amadurece não precisa ser recuperado, apenas honrado. Naquela noite, entendi que o tamanho dele não cabia mais apenas no meu coração. Era maior, porque tinha aprendido a amar com verdade. Voltei para casa com passos lentos, mas o peito leve. O orgulho, aquele velho companheiro de amarguras, enfim se calava. E no lugar dele havia paz, a paz silenciosa de quem sabe que algumas histórias terminam, sim, mas sem deixar de ser belas. Semanas se passaram desde aquele reencontro, e ainda me pego olhando o calendário, como se pudesse marcar o dia em que o passado finalmente descansou. As lembranças continuam vivas, mas agora são suaves, deixam de doer para apenas existir. Pela primeira vez em muito tempo, escrevo no meu diário sem o gosto amargo da saudade. Algumas noites acordo pensando no som da voz dele, no jeito como dizia meu nome, mas já não há aperto. Há um tipo novo de carinho, aquele que não exige retorno nem explicação. Descobri que o perdão não é esquecer, é aceitar que certas dores cumpriram o papel de ensinar. Levei tempo para entender, mas hoje sei que o tamanho de alguém se mede não pela ausência de erros, mas pela grandeza de reconhecê-los. Rafael me ensinou isso sem a intenção de ensinar, apenas sendo honesto, nu de vaidades, com a humildade de quem conheceu a própria queda e, justamente por isso, aprendeu a se erguer diferente. Fecho o caderno, apago a luz e deixo o silêncio preencher o quarto. Ele já não é inimigo, é companhia. Talvez seja esse o verdadeiro tamanho das coisas, o de caber em paz dentro de nós. No fim, percebo que não foi sobre reatar, reviver nem mudar o destino. Foi sobre compreender que, quando o amor amadurece, ele não termina, apenas muda de forma. E o que fica é leve. Leve e eterno.